Opa, beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a essa apresentação aqui. Na verdade, eu coloquei um slide de apresentação, né? Mas a apresentação é básica, é simples. Eu não estou aqui para falar de mim, mas sim para falar sobre a ConvertPix, né? Meu nome é Wanderson, eu sou anunciante no Facebook desde 2015 e assim como você, também sou um sofredor toda vez que saem essas atualizações novas, né? Então, hoje, basicamente, eu quero fazer essa apresentação aqui para falar com vocês sobre o sistema da ConvertPix. Bom, aqui eu fiz uma lista do que a gente vai falar. Primeira coisa ali que eu já enumerei para vocês é que essa verificação de domínio, na verdade, ela não está resolvendo, né, o grande problema. E está todo mundo assustado com a verificação de domínio, né, como se fosse isso a grande causa dos problemas do Facebook. E isso, na verdade, não tem nada a ver, né? Você vai verificar ali o seu domínio, beleza, ok, mas isso não vai resolver um outro grande problema que a gente vem enfrentando, que é o que? A marcação do pixel. Aqui nas nossas campanhas, a gente tem sofrido bastante com situações tipo, a gente faz X vendas, quando a gente vai olhar no pixel, a marcação está errada, a gente compra uma quantidade de leads, a gente olha lá no sistema de e-mails, quantas leads foram capturadas, é um número bem maior do que o que foi marcado nas campanhas, e isso tudo vai influenciar nos resultados. E eu vou mostrar para vocês por que isso está influenciando nos teus resultados. E quando a gente fez essa mudança aqui, quando a gente descobriu esse problema, né, do Facebook, e a gente consertou isso para ter uma marcação 100% precisa, como isso foi importante para colocar dinheiro no nosso bolso. E, cara, se você está usando o sistema normal de marcação de pixel, você está deixando muito dinheiro na mesa. E eu vou mostrar para vocês hoje aqui nessa apresentação, né? Bom, primeiro eu tenho que te explicar quais são os tipos de rastreamento de pixel. A princípio você só conhece um, que é o quê? Que é aquele sisteminha que você entra lá no Facebook, copia aquele código, né? Ou copia às vezes só o número de identificação do pixel e cola lá na tua plataforma, cola lá no teu sistema. Ou algumas vezes, se você já for um usuário um pouquinho mais avançado, você copia aquele código e cola nas tuas páginas. Mas mesmo você fazendo isso, né, colocando o teu pixel ali, por algum motivo o Facebook não está marcando. Algumas vezes a gente culpa as plataformas, né, de pagamento, fala, pô, está fazendo as vendas lá e não está marcando certo. Hoje a minha plataforma X não marcou corretamente. A gente acaba culpando a plataforma e a gente tinha esse problema aqui. O que eu fiz? Eu tirei da plataforma e comecei a colocar lá na página de obrigado. Então eu só cadastrava a página de obrigado na plataforma. E mesmo assim dava diferença nessa marcação, até eu descobrir que existe duas formas de fazer esse rastreamento do pixel, que é a forma que a gente conhece, a tradicional, e a outra forma, que é a forma que é correta, 100% precisa e sem falhas, que é o rastreamento pelo servidor, né? Que até eu coloco aqui como sendo um método novo, né? Novo entre aspas. Novo entre aspas por quê? Porque sempre essa forma de rastreamento sempre existiu no Facebook, mas a gente não estava muito atento, muito ligado a ela, até por quê? Porque ela tem uma certa complexidade em ser implementada, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona, né, ambos os métodos, e vou te mostrar principalmente por que você está perdendo dinheiro quando você está utilizando o método antigo, que é esse método de copiar esse código lá no Facebook e colocar nas suas páginas, ou copiar só o ID, né, e colocar nas suas páginas. Por que está tendo essa marcação errada no Facebook? Tá? O método de rastreamento por servidor, ele sempre foi o melhor, né? Mas ele sempre foi pouco utilizado, né? Ele sempre esteve ali. Mas a partir de agora, gente, entrando com essas atualizações novas, ele passa a ser necessário, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês é o que vai acontecer daqui para frente. Por quê? Porque o método antigo simplesmente vai parar de funcionar. Por que você está perdendo dinheiro? Eu vou explicar para vocês. Quando os seus dados não vão, né, não estão aparecendo lá no Facebook, o Facebook não passa essa informação ali para o teu pixel. E se o Facebook não está passando essa informação pro teu pixel, né, o Facebook simplesmente não vai conseguir te dar dinheiro. Vamos à prática. Você faz 10 vendas, você entra lá no tua plataforma e você vê que teve 10 vendas no dia de ontem.
E aí você vai lá na tua campanha e você olha o seu pixel, só teve uma marcação de 8. Isso é um número muito comum aqui, tá? 20% de perda nos últimos meses tem sido super normal. Ocorreu uma quantidade X de vendas e simplesmente no pixel não está marcado. E isso é uma reclamação geral do mercado. Vamos ficar com esse número de 20%, porque é o que eu tenho visto acontecer muito nas minhas campanhas. Se na sua está acontecendo menos, cara, que bom. Se está acontecendo mais, cara, já aconteceu de perder muito mais dados que isso. Então pensa no seguinte, nesse cenário que eu desenhei para vocês, você fez 10 vendas, 2 não marcaram, você perdeu 20%. Agora pensa no checkout, se você tivesse lá no seu checkout, simplesmente 100 pessoas que acessaram o seu checkout e o Facebook deixar de marcar 20%, você está deixando de marcar simplesmente 20 checkouts lá no seu pixel. Ou seja, você está deixando de deixar seu pixel 20% mais inteligente. E quando você não dá dados para o Facebook, ele simplesmente não consegue te entregar pessoas que são similares àquelas. Então, assim, Facebook, eu quero que você otimize a minha campanha para compras. Cara, mas você está deixando 20% o teu pixel ali, a inteligência do teu pixel, mais burra. Então ele vai te entregar 20% menos de resultado. Tá? O que é 20% menos de resultado? Faz o seguinte, pega quanto que você faturou no mês passado e acrescenta 20% e olha só como é que seu ROI ia melhorar muito. Tá? O Facebook é uma ferramenta muito inteligente. Ele vai conseguir te entregar o teu pixel, pessoas similares àquelas que fizeram a compra, tá? Simplesmente você colocando dados ali dentro. Mas cada vez pelo sistema de marcação antigo, você simplesmente está deixando de entregar essa informação para o Facebook, né? Você deixa de ter informação ali, como eu coloquei no último tópico. Qual é o anúncio que está gastando mais? De repente você deixa um anúncio ligado e ele não fez vendas, né? Então você está dando dinheiro para um anúncio que ele simplesmente não está convertendo bem. E deve ter um anúncio que de repente está vendendo tão bem e você pausa ele. Aconteceu aqui com a gente, inclusive, na última semana. O gestor me mostrou uma campanha e falou assim: Wanderson, eu vou pausar essa campanha aqui porque ela não fez vendas. E aí ele pausou. E aí quando foi de tarde ele falou assim: Wanderson, sabe aquela campanha que eu pausei de manhã? Eu falei: sei. E ele falou assim: cara, apareceram 2 marcações no Pixel hoje à tarde. Ou seja, teve um delay na entrega do Pixel. E isso foi um problema, por quê? Porque simplesmente ele estava utilizando ainda o sistema antigo. E a gente aboliu aqui na empresa, todas as marcações vão ser por servidor. Por quê? Porque agora nós temos o nosso próprio servidor de marcação de pixel, tá? A comunicação com o Facebook, ela precisa ser 100% certa. Tem que ser uma comunicação que a pessoa executou uma operação dentro do seu site, o Facebook tem que ter essa informação. Por quê? Porque ele vai procurar pessoas similares na audiência do Facebook. Vamos colocar só no Brasil. No Brasil a gente deve ter o quê? Uma audiência de mais de 150 milhões de pessoas dentro do Facebook. E aí quando você tem 150 milhões de pessoas dentro do Facebook, cara, é muita gente para o Facebook encontrar pessoas similares, tá? Então você precisa ter uma comunicação assertiva. Tudo que acontece no seu site, o Facebook tem que saber. Não pode ser 80%, não pode ser 70%, não pode ser 50%. Tem que ser 100% correta. Tá? E como é que funciona o sistema atual, né? Esse sistema que está tendo essas falhas aí que eu estou falando para vocês. Bom, o sistema vocês já conhecem. Simplesmente o usuário sai do Facebook, ele navega lá, ele tem um navegador, seja no celular dele, pode ser Android, o celular dele pode ser da Apple, ele pode estar usando o computador com Google, Chrome, Firefox, Safari, enfim, ele navega através de um navegador e ele vai para o seu site. Lá no seu site você tem um pixel instalado no seu site. E aí quando ele chega no seu site, o seu site devolve a informação para o browser e fala: olha, aqui ele acabou de acessar a página /obrigado. Devolve essa informação ao navegador lá para o Facebook, né? Simplesmente esse é o sistema. E esse sistema ele funciona dentro de um cookie, né? O cookie é um programinha que ele marca ali o usuário. Quando ele sai do Facebook, ele marca ele. E aí quando ele faz operações, ele devolve para o Facebook essa informação. Só que isso está errado, tá? Está parando de funcionar. Simplesmente os navegadores, cada dia que passa, não estão mais devolvendo essa informação para o Facebook. O navegador está parando de funcionar. Simples assim. A cada dia que passa, os navegadores estão parando de funcionar. E por que isso não funciona mais, como eu estou falando para vocês? São por 3 motivos, tá?
O primeiro e principal são os bloqueadores de anúncio. O que são os bloqueadores de anúncio? São programinhas que as pessoas instalam tanto no celular quanto no computador para elas não verem mais anúncios, propagandas, né? Agora você tem bloqueador até para visualização de stories. Se você quiser ver só stories sem ser de propaganda, você já tem apps para fazer isso. Você tem apps para bloquear propagandas no Instagram, você tem apps para bloquear propagandas no Facebook, apps para bloquear propagandas em sites de notícias. E esses bloqueadores, eles matam o cookie com a informação. Então a informação que o usuário deveria devolver para o Facebook através do navegador, simplesmente foi bloqueada. E os navegadores agora eles já estão vindo também com os bloqueadores de cookie, né? Então é uma segunda questão. As atualizações, quando você atualiza ali o seu browser, o seu navegador, ele atualiza o seu celular, enfim, ele já vem um navegador novo com esse bloqueador de cookie. E isso simplesmente mata o cookie que tem a informação, tá? E o terceiro, cara, e o principal, que assim foi o tiro fatal, né? Foi a machadada final agora, foi o que a Apple fez com o Facebook. Simplesmente a Apple já declarou que não vai mais carregar esse cookie do Facebook. Mas nos atentemos a uma informação. Isso já estava acontecendo. Isso não começou a acontecer de uma hora para outra. Isso simplesmente já estava acontecendo. Então, como é que a gente resolve o problema? Bom, para resolver é de uma forma simples. Simples assim, hoje, porque eu já sei, mas até algumas semanas atrás não era simples para mim e eu tenho certeza que para você também não é simples, então você não estaria nessa apresentação. Bom, a forma simples de resolver é que você deve fazer a marcação do pixel através de um servidor. Ou seja, agora você precisa ter um servidor para devolver essa informação para o Facebook. Como assim, Wanderson? Você vai ter o seu usuário lá no Facebook, né? Ele vai acessar o browser dele normal, fazendo a navegação dele, vai ver o anúncio, achou interessante, clicou, ele vai para o seu site. Seu site tem um pixel, né? E vai fazer a marcação do pixel. Só que agora você tem um servidor que vai receber essa informação. Em vez do seu site devolver a informação para o browser, ele vai devolver para um servidor que é seu, de sua propriedade, e que você tem 100% de precisão na marcação. E aí, quando você tem 100% de precisão na marcação, o teu servidor que vai passar a enviar esta mensagem para o Facebook. Então, essa é a forma nova, vamos dizer assim. Por que eu estou falando nova, né? Entre aspas. Porque simplesmente essa informação já estava lá no Facebook, mas somente para programadores e desenvolvedores que tinham essa informação. Porque, afinal de contas, não é todo mundo que sabe criar um servidor, né? Mas como raios eu crio o tal do servidor? Essa que é a grande dificuldade da maioria e é isso que tem sido discutido lá fora, porque até então era algo muito complexo, né? Eles chamam de API, que é uma linguagem de programação, e aí é essa API que vai se comunicar com o servidor do Facebook, que é, ou seja, o seu site para de conversar com o browser do navegador, então não importa mais se o teu usuário lá, o teu cliente, ele tem um iOS 14, ele tem um Android, ele tem qualquer outro tipo de sistema, não interessa, porque quem vai devolver a informação da compra, por exemplo, que foi feita dentro do seu site, é o seu próprio servidor, né? Mas o rastreamento por cookie, ele é muito fácil de fazer. O que você tinha que fazer? Você simplesmente ia lá, copiava um código, colava esse código lá no teu site, né? E aí você pegava esse código e colocava em todas as páginas, na página de obrigado, e aí era feito o rastreamento. Mas quando tinha aquelas questões que eu já falei para vocês, bloqueadores, tal, tudo, era bem complicado. Ah, Vantes, então você está falando que eu preciso de um programador para desenvolver esse sistema? Olha, eu sou programador de carreira, né? Eu sou bacharel em sistema de informação e eu mesmo olhei aquela codificação ali do Facebook que ele te ensina e é bem complexa, não é algo muito simples. Então, sim, para você fazer o teu servidor e você ter um servidor que vai fazer essa marcação e vai enviar essa informação para o Facebook, você precisa de um programador ou alguém que tenha um sistema, né, que já faça essa comunicação. Então,
né? Seus problemas acabaram. Eu sou esse cara, né? A gente desenvolveu, né, a ConvertPix aqui, contratamos programadores, desenvolvemos a linguagem. Por quê? Porque a gente entendeu que 20% de conversão no final é muita coisa, gente, tá? 20, 30, se você estivesse perdendo, cara, 10%, dependendo do seu faturamento, é muita grana que você está perdendo. Então, os grandes lá fora já estão marcando via servidor. É um caminho sem volta, tá, gente? Isso daqui é um caminho sem volta. Já estão algumas empresas tentando desenvolver plugins para WordPress, enfim, algumas coisas ali paliativas para tentar fazer essa comunicação com o servidor. Então, o que é a ConvertPix? É o seu servidor. Eu simplesmente fiz um servidor para mim e agora eu vou estar disponibilizando esse servidor para você estar utilizando e fazendo a sua marcação 100% precisa, tá? E cara, o cadastro é muito simples, muito simples. Você não vai ter dificuldade nenhuma. É uma tela que é uma das telas do sistema onde você vai ali adicionar o seu site, né? Você vai fazer, vai pegar, vai preencher as informações. Essas informações já estão lá no seu pixel, tá? Fique tranquilo, essas informações são muito simples de pegar. O próprio Facebook já te dá essas informações dentro da tela do pixel, tá? E você vai cadastrar ali o seu site. Depois você vai pegar o seu código, né? E aí você vai pegar o código e colar no seu site. Ou seja, você vai apenas copiar um código e colar no seu site, como você sempre fez. A diferença é que você agora vai ter o seu próprio servidor. E o seu servidor com uma marcação 100% precisa. Ou seja, você vai parar de perder dados. Você vai alimentar o Facebook, o pixel do Facebook, com todas as informações que ele precisa, tá? Então, você vai fazer o algoritmo ficar muito mais inteligente. Você vai fazer com isso o quê? Um algoritmo mais inteligente representa muito mais vendas, né? E você vai poder implementar de uma forma tão simples como o método antigo, que eu já falei para vocês, simplesmente copiando e colando, né? Você não precisa saber programação, nem quebrar cabeça com códigos complicados, linguagens de programação. Você nem tem tempo para isso. Você tem que simplesmente focar no que você é bom, que é em vender. Simples assim. Eu já fiz esse trabalho difícil para você, né? Eu já quebrei a cabeça com isso. Eu fui lá, contratei programadores, lemos a codificação do Facebook e criamos esse sistema para vocês. Então, tudo muito simples para você ter o seu próprio servidor de marcação de pixel, tá bom? E agora você tem simplesmente aí 3 caminhos que você pode fazer, tá? Você pode tentar sozinho. Essa informação já está de graça no YouTube, em fóruns estrangeiros, na linguagem em inglês. Basta você procurar por servidor, marcação de pixel por servidor. Inclusive já tem plugins, como eu falei, né? Porém, não tem a mesma precisão ainda do nosso sistema. Por quê? Porque o nosso sistema, ele realmente é um servidor. Você não está emulando um servidor dentro do WordPress. Você não está emulando um servidor dentro de um plugin. Não. O que eu estou aqui, você vai ter o seu próprio servidor de marcação, tá? Ou você pode fazer assim como eu fiz, contratar programadores e desenvolver o sistema para você. Eu já adianto para você, dependendo do seu faturamento, não é algo barato, tá? Hoje, para vocês terem ideia, o salário de um programador é algo em torno de R$ 3.000, tá? E você contratar por freelance, vocês sabem que é muito mais caro do que isso. Ou você tem uma terceira opção, que para mim é a melhor e a mais viável, claro, né? Aqui embaixo desse vídeo tem os planos. Cara, eu fiz planos assim que vai atender desde o pequeno ao grande. A gente separou em 3 planos aqui para vocês e que você vai fazer a implementação do seu próprio servidor em 5 minutos. Você vai contratar, né? Vai chegar o seu usuário e senha, já teu servidor prontinho, você vai logar nele, vai fazer o cadastro do seu site, o cadastro do seu pixel e pronto. Tá pronto, gente. Não tem que ter dor de cabeça. Então, assim, eu já trabalhei para vocês, tá? Nesse momento, a gente vai estar abrindo a ConvertPix para algumas poucas pessoas. Por quê? Primeiro, tudo que é novo a gente está testando, né? A gente também está aprendendo com esse sistema novo. A gente já está utilizando nas nossas campanhas e tem funcionado. Se você estiver vendo esse vídeo
e o botão aqui embaixo estiver habilitado, onde você estiver vendo esse vídeo, e as vendas estiverem ocorrendo, aproveita, porque a qualquer momento eu simplesmente posso fechar. Primeiro, suporte, né? Eu vou ter que ter uma equipe de suporte para estar atendendo vocês, apesar de ser um sistema muito simples, eu tenho certeza que você não vai ter dúvida nenhuma. Vai ter um vídeo na área de membros que você vai receber também, explicando como é que você vai fazer a configuração. Pra vocês terem ideia, o vídeo acho que não tem nem 5 minutos, de tão simples que é o sistema. Mas tem um vídeo de suporte, tem um canal de suporte. Então, tudo isso, quando aumentar o número de clientes, automaticamente eu tenho que aumentar o suporte. E aí isso, lógico, vai ser redimensionado. Então, não é para todo mundo, tá? Então, se você estiver nesse momento no lançamento, aproveite, porque a qualquer momento eu simplesmente posso fechar o carrinho, tá bom? Então, é um sistema fechado, híbrido. Ele está na fase beta, mas já está funcionando, a gente já tem campanhas rodando, está tudo funcionando 100% aqui. Então, seja bem-vindo à ConvertPix. Você já entendeu como funciona o nosso sistema e eu te vejo do outro lado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.